Bom dia, quarto ano! Vamos fazer então a correção das páginas 19 e 20 do livro Movimento do Aprender Língua Portuguesa. O objetivo da nossa correção, além da reflexão sobre as respostas, é que todos vocês estejam com as respostas registradas no livro. Vamos lá? Na aula anterior, a professora havia feito já com vocês a coluna da lebre e a tartaruga. Hoje, nós vamos ter aqui todas as demais fábulas, começando com a reunião geral dos ratos. Quem eram os personagens da história? Eram os ratos, né? Por mais que apareça o gato lá, ele não fez nada, ele foi citado pelos ratos por estarem com medo dele. E a característica do personagem? Os ratos, então, eles eram medrosos. Forma como a história é contada. Essa história também foi contada em prosa. Lugar da fábula em que a moral aparece. Final da história. Está bem destacado, né, pessoal? Está explícito. Moral. Vem lá no final da história. Como a fábula começa? A fábula começa apresentando os ratos e o local onde eles estavam, que era em uma reunião. E o ensinamento da fábula, que é a moral, inventar é uma coisa, fazer é outra. Ou seja, muito fácil falar, né, pessoal? O difícil é o fazer. Lembrando que aos que fizeram, sua resposta não precisa estar idêntica da professora, mas parecida. Aos que não fizeram, por favor, façam a cópia. Página 20, o menino que mentia. Quem eram os personagens dessa história, então? Era o pastor e os vizinhos dele. Qual a característica dos personagens? Bom, o pastor, ele era mentiroso, ele era brincalhão e caçoador. Os vizinhos não aparecem características, né? Eles só eram muito enganados pelo pastorzinho. Forma como a história é contada é através de prosa também. Lugar da fábula em que a moral aparece. Final da história. Como a fábula começa? Apresentando os personagens, o pastor e os seus vizinhos. A professora não anotou aí, mas também aparece o local onde começa a história, que fala assim que era fora da aldeia. O ensinamento da fábula, então, ninguém acredita quando o mentiroso conta a verdade, né? Ou seja, mentir nunca vale a pena. Para finalizarmos, na fábula O Corvo e a Raposa, quem eram os personagens? Então, já está no próprio título, né? O Corvo e a Raposa. Quais as características desses personagens? O Corvo, eu coloquei que ele era orgulhoso, mas na verdade, na história aparece como vaidoso, tá? Que daria quase na mesma característica. E a raposa, ela era um animal esperto e inteligente, porque, querendo ou não, ela enganou o corvo. A forma como a história é contada, essa é a única diferente. Ela é contada através de versos, não é prosa. Lugar da fábula em que a moral aparece. Final da história. Mas, professora, lá não está escrito moral, realmente. A moral dessa fábula não está de forma explícita. Ela está escondida entre as frases do texto. Mesmo que não apareça escrito moral, lá no final a gente vê que tem um ensinamento, né? Que passa assim, ó. Que a gente não deve deixar levar pela vaidade. O corvo ficou envergonhado, vendo o queijo fugir. Jurou tarde demais, noutra igual não cair. Então, mesmo que não apareça explicitamente, a moral está lá no final da história. Como a fábula começa apresentando o local, né, que fala que ele estava empoleirado em cima de uma árvore, e o personagem corvo com um queijo no bico. Ensinamento da fábula. A professora citou acima. Não nos deixar levar pela vaidade, né? Ele foi na historinha da raposa e acabou se dando mal.